Olá pessoal, tudo bem? Sou o Eduardo Mesquita, o seu banker. No vídeo anterior a gente conversou um pouquinho sobre os títulos de renda fixa, quais os benefícios dele, quais são as características. E aqui nesse vídeo agora eu vou falar então sobre os fundos de investimentos, porque também existem fundos de investimentos de renda fixa, mas também existem fundos de investimentos de outras categorias. Antes de mais nada, quero pedir então que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque tem muito mais vídeos vindo por aí. Então vamos lá, o que são os fundos de investimentos? Fundos de investimento, simplesmente, você deve comparar com condomínio mesmo, porque um fundo de investimento não tem só você lá, tem muitos investidores, o que são chamados de cotistas. Eles possuem o mesmo objetivo que você, ter rendimentos, só que ele não quer fazer investimento direto em alguns tipos de investimentos, como renda fixa, entre outros. Eles querem delegar essa estratégia para um profissional do mercado. Até por conta disso, os fundos de investimentos possuem taxa de administração. Assim como no condomínio onde você mora, você também possui uma taxa. Lá existe o condomínio que você precisa pagar. No fundo de investimento é da mesma forma. Essa taxa que você paga é chamada de taxa de administração. Essa taxa de administração é uma taxa anual, a taxa depende do fundo e depende da característica do fundo. Fundos mais agressivos exigem diferentes tipos de estratégias dentro do fundo, torna muito mais difícil e mais caro, e por isso que vão ter taxas de administrações maiores. Fundos de renda fixa acabam tendo taxas de administrações menores porque eles basicamente vão investir apenas em renda fixa e isso torna a gestão não tão complexa. Embora a taxa de administração seja ao ano, se você entra num fundo de investimento e fica, por exemplo, um mês, essa taxa de administração ela é descontada já diariamente, então você vai pagar pro rata, paga apenas esse um mês que você fica no fundo e assim por diante. E aí você pode pensar, poxa, eu vou ter um custo em fundos de investimentos, mesmo assim compensa? Não vou estar pagando taxa à toa? Não. Olha aqui um gráfico que eu vou colocar para você de um fundo de investimentos de renda fixa que investe só em títulos do Tesouro Direto, veja o rendimento ao longo do tempo, veja como ele consegue superar o CDI, que é a taxa básica de juros, a taxa irmã ali da Selic, como a gente conversou no vídeo anterior. Legal, o benefício do fundo não é só você acabar transferindo essa responsabilidade de investimento para uma pessoa profissional da área. Não, o benefício é que num fundo de investimento você não tem nenhuma restrição de retirada do recurso, você pode retirar a qualquer momento. Como você não está investindo em um título de renda fixa que tem um prazo de vencimento e se você resgatar antes você não sabe exatamente quanto você vai ter de rentabilidade, num fundo, é claro, você também não consegue ter essa previsibilidade da rentabilidade, mas você pode retirar a qualquer momento em necessidade de liquidez. Entretanto, você nunca vai saber qual a rentabilidade que você vai ter no futuro num fundo de renda fixa. O benefício da liquidez e de delegar para um profissional de mercado em um fundo acaba sendo as estratégias mais eficientes, o que torna interessante o fundo de investimento, porque a probabilidade de você ter um bom rendimento acaba se elevando bastante. E aí existem diversos tipos de fundos de investimentos, mesmo em renda fixa. Assim como eu mencionei que a renda fixa é dividida entre títulos atrelados à taxa Selic ou ao CDI, que é o investimento mais seguro, um fundo de renda fixa atrelado ao CDI ou os fundos que a gente chama de DI, eles acabam seguindo essa mesma estratégia. Você acaba retirando a qualquer momento, mas você nunca vai ter uma rentabilidade negativa ali. A rentabilidade pode até crescer um pouco mais devagar se a taxa Selic cair, mas ela nunca vai dar um rendimento negativo para você. Existem os fundos de investimentos de renda fixa que são atrelados à inflação, que são semelhantes aos Tesouro IPCA, CDBs atrelado à inflação, CDB que paga ali IPCA mais alguma coisa, e assim por diante. Entretanto, esses fundos oscilam ao longo do tempo, porque como eu mencionei, se você resgata um título atrelado à inflação ou um pré-fixado, você pode ter uma remuneração negativa, sair com menos do que você colocou. E os fundos acabam indicando isso, tornando muito mais claro essa oscilação diária desses títulos, caso você resgate antes do vencimento. Então pode ver aqui no gráfico, o gráfico da esquerda é um fundo com títulos atrelados ao CDI, a taxa básica de juros, a Selic, e aqui do lado direito são fundos que têm como estratégias de investimentos os títulos atrelados à inflação ou títulos pré-fixados. Veja que a diferença de rentabilidade é muito grande, os títulos atrelados à inflação e pré-fixados tendem a render mais em um longo prazo de tempo, entretanto a oscilação você vê que é absurdamente maior. Também existem os títulos de crédito privado. O que são crédito privado? São aqueles títulos que eu mencionei que não têm a garantia do FGC, as debêntures incentivadas, os CRIs e os CRAs. E logo, esses fundos eles também possuem oscilação ao longo do tempo,
como vocês podem ver nesse gráfico. E também existem os fundos de crédito privado, que são DI, ou seja, eles seguem o CDI ou a Selic, e aí a oscilação acaba sendo muito menor ao longo do tempo, se assemelhando aos fundos DI, que são os que investem em títulos do Tesouro Selic ou CDBs, LCI, LCAs, atrelados ao CDI. Os fundos de investimentos não possuem a garantia do FGC, até porque nem precisa, porque existe uma grande diversificação lá dentro dos fundos de diferentes classes de ativos, e até por conta disso o FGC vai garantir um ativo, não garante outro, então o fundo como um todo não tem a garantia do FGC. Aqui eu foquei apenas, por enquanto, nos fundos de renda fixa, mas existem outras classes de fundos também, fundos com maiores riscos. Um dos tipos de fundos mais conhecidos da indústria são os fundos multimercados. Assim como diz o seu nome, existem vários tipos de mercados dentro desse fundo. Existe então a classe de renda fixa, existe também aplicações em moedas, pode ser real, pode ser dólar, pode ser franco suíço, pode ser euro, pode ser ZAR sul-africano e assim por diante. Os fundos multimercados também podem investir em commodities, também podem investir na bolsa de valores. E é claro, o que indica o risco desses fundos multimercados é a proporção dessa classe de ativos na carteira. Existem fundos multimercados que vão ter uma pendência maior para a classe mais conservadora e logo por isso acabam sendo fundos multimercados com risco menor, ou seja, uma volatilidade mais baixa. Já existem outros multimercados que eles acabam se concentrando mais na parte de renda variável, acaba sendo multimercados ou de média ou de alta volatilidade por conta da oscilação que eles terão ao longo do tempo. E aí, é claro, o investidor pode esperar ter um rendimento maior em fundos multimercados do que em fundos de renda fixa no médio e longo prazo. No curto prazo tudo pode acontecer, mas espera-se que quanto maior o risco de um fundo, de uma estratégia, maior teria que ser a rentabilidade desse fundo. Isso não significa que, trazendo maior retorno, correndo maior risco, o investidor tem que investir. Não, o investidor tem que seguir a sua estratégia, o seu perfil de investimento. Não vou passar aqui por todas as classes dos fundos de investimentos, mas uma outra classe também que é muito famosa são os fundos de renda variável, os fundos de ações. A carteira de um fundo de ações possui pelo menos 67% comprado nesses ativos. E aí essa é uma das formas mais seguras de você acabar operando em renda variável, porque você sozinho não tem conhecimento, às vezes não tem muito tempo, possivelmente poderia fazer algumas escolhas erradas nas ações para se investir. Através de um fundo, um profissional de mercado que tem toda a equipe de analistas que vão em empresas, falam com fornecedores, tem contato direto com a gestão da empresa, consegue ter muito mais informações para a tomada de decisão, se aquela é uma boa empresa para se investir ou não. Lembrando, existe a taxa de administração. Esses fundos multimercados e os fundos de ações costumam ser a classe de ativos, a classe de fundos de investimentos que possuem a maior taxa de administração por conta de serem fundos muito mais caros. Acaba sendo uma gestão que acaba comprando diversos ativos, diversas proteções para o fundo e isso torna a taxa de administração mais elevada para o investidor. Vou deixar aqui na tela um comparativo entre um fundo DI, entre um fundo de inflação ou um fundo pré-fixado, um fundo multimercado e um fundo de ações, para vocês notarem a diferença da volatilidade ao longo do tempo. E claro, consequentemente, o retorno que esses tipos de fundos acabam trazendo no longo prazo. É importante o investidor sempre observar que, independente da classe de fundos, eles buscam sempre estar ou pelo menos igual ou acima do CDI, ou no caso dos fundos de ações, acima do Ibovespa. Isso porque, além da taxa de administração, a maioria dos fundos dos multimercados para cima, ou seja, multimercados, ações, acabam tendo também uma taxa de performance. O que seria essa taxa? Cada tipo de fundo tem um benchmark. Os fundos multimercados, por exemplo, o benchmark acaba sendo o CDI. O que o fundo consegue trazer de retorno acima do CDI, você paga uma taxa de performance que na maioria das vezes é de 20%. Para facilitar o cálculo, imagine que o CDI foi de 6% no ano e o fundo trouxe uma rentabilidade de 8% ao ano, ou seja, 2 pontos percentuais acima do benchmark, acima do CDI. Dentro desses 2%, 2 pontos percentuais acima que o fundo trouxe do benchmark, você vai pagar 20% desses 2%. Mesma coisa funciona então com os fundos de ações. Se um fundo de ações rendeu no ano 10% e o índice Bovespa rendeu no ano 5%, a diferença foi de 5 pontos percentuais.
dentro desses 5 pontos percentuais, você vai pagar uma taxa de performance de 20%. Poxa, mais taxa? Não quero pagar taxa, não faz sentido, tá saindo caro isso. Relaxa. Por que faz sentido você pagar uma taxa de performance? Isso é um alinhamento entre o gestor e o cotista, porque cada vez mais o gestor vai se empenhar em trazer uma boa rentabilidade, porque ele só vai conseguir ganhar dinheiro, ou seja, cobrar essa taxa de performance, se ele conseguir superar o benchmark. Quanto mais ele superar o benchmark, maior vai ser o seu rendimento e aí também maior vai ser essa taxa de performance que o gestor vai ganhar. Acaba sendo um efeito ganha-ganha. No vídeo anterior de renda fixa, eu coloquei a tabela do imposto de renda, que é decrescente. Isso também permanece nos fundos de investimentos de renda fixa e os fundos multimercados. Entretanto, em fundos de investimentos existe uma jabuticaba que só existe no Brasil, que é o chamado Come Cotas. O Come Cotas é a antecipação de impostos que o governo faz nos meses de novembro e no mês de maio. E aí como que é feito? O governo ele já tira 15% da rentabilidade que você teve no período, tanto no mês de maio quanto no mês de novembro. Mas fique tranquilo, quando você resgata o seu patrimônio, você tem a tributação apenas na diferença que não foi tributada pelo Come Cotas. Isso de fato acaba sendo ruim, essa antecipação de imposto todo ano em maio e em novembro, porque ao invés de você ter a tributação só quando você resgata, e aí o seu dinheiro fica todo lá rendendo juros sobre juros, com essa antecipação, parte do seu patrimônio, parte do rendimento que você teve, ele já vai saindo 2 vezes por ano. Já nos fundos de ações não existe o Come Cotas, isso é muito bom, e também a tributação ela é única, é de 15% independentemente do prazo que você fique no investimento. E aí, o que você achou? Faz sentido aplicar em fundos de investimento, seja em partes mais conservadoras da carteira ou na parte mais agressiva da carteira? O que você acha? Vale a pena você pagar uma taxa de administração, taxa de performance, para você não ter que se preocupar com os investimentos? Deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal, poxa, se inscreva, não custa nada, R$0. Isso é muito bom, não vai sair nada do seu bolso e você vai ter dinheiro para investir e vai investir ainda com maior conhecimento. Tá legal? Compartilhe com os amigos e muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.